Os gigantes gasosos Saturno e Júpiter já foram formados. Enquanto isso, na região mais próxima ao Sol, orbitam mais de 80 planetas rochosos como a Terra. Na verdade, são ainda embriões de planetas que se chocam violentamente uns contra os outros, fundem-se e formam corpos celestes cada vez maiores. Esse imenso carrossel fica em movimento por cerca de 200 milhões de anos. Ao final, o enxame de rochas terá se agrupado em 4 planetas. Não há como saber se o cenário descrito é totalmente correto, mas é muito provável que Marte, Terra, Vênus e Mercúrio tenham se formado dessa maneira. Atualmente, tudo no Sistema Solar funciona de maneira perfeita e nós, aqui na Terra, desfrutamos de todas as vantagens de fazer parte do único planeta no universo conhecido que contém vida. Mas e se esse cenário mudasse de repente e você recebesse a notícia de que um planeta iria, em pouco tempo, colidir com a Terra? Pior ainda, que não há nada que possamos fazer além de esperar o impacto. O que aconteceria com a Terra? Quais as consequências desse acontecimento espacial? No vídeo de hoje, vamos considerar todas essas perguntas, supondo que o planeta em colisão com a Terra tenha as mesmas proporções e composição do nosso planeta. Iremos chamar esse segundo planeta de Terra 2. Mas antes de assistir e ver o resultado dessa colisão, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia diretamente o Megavídeo, o que nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Em uma terça-feira, dia 26 de janeiro de 2015, uma enorme pedra espacial desviou da Terra por uma margem pequena de 1 milhão de quilômetros, ou mais ou menos a distância da Terra à Lua. Com um diâmetro de 550 metros e uma velocidade de 56 mil quilômetros por hora, o asteroide conhecido como 2004 BL-86 era tão brilhante em alguns pontos do céu que era visível com binóculos. O susto foi gigantesco, assim como o tamanho do asteroide. Mas cientistas não esperam que objetos desse tamanho passem tão perto da Terra até agosto de 2027. Nosso sistema solar está composto pela nossa estrela principal, o Sol, pelos 8 planetas com suas luas e anéis, asteroides e pelos cometas. Os 5 planetas mais brilhantes que são visíveis a olho nu já eram conhecidos desde a antiguidade. Depois da invenção do telescópio, outros 2 planetas do Sistema Solar foram descobertos. Urano em 1781 por William Herschel, que estudava estrelas, e Netuno em 1846 por John Gottfried Gale, do Observatório de Berlim. Plutão foi descoberto em 1930 por Clyde William Tombaugh e classificado até agosto de 2006 como o 9º planeta do Sistema Solar. Desde então, a União Astronômica Internacional reclassificou Plutão como planeta anão. A partir daí, ele passou a constituir uma nova categoria de corpos celestes no Sistema Solar, na qual também foram encaixados Ceres, o maior objeto do cinturão de asteroides, e Eris, o maior asteroide do cinturão de Kuiper. É fato que agora, nesse exato momento, corpos celestes de diferentes tamanhos estão se chocando em nosso Sistema Solar. Desde o início desse sistema planetário, cerca de 4,5 bilhões de anos ou mais, não houve uma grande quantidade de colisões planetárias. Mas ainda assim, existem diversas colisões menores. Um exemplo disso é o asteroide Chicxulub, que atingiu a Terra há 65 milhões de anos, exterminando boa parte da vida aqui, inclusive levando os dinossauros à extinção. Ou o cometa Shoemaker-Levy 9, que colidiu com Júpiter em 1994 e foi a primeira grande colisão observável. Enquanto planetas colidem ou quase colidem um com os outros, essa não é mais uma preocupação tão profunda atualmente como era décadas atrás.
O fato da preocupação ser mínima se deve ao tamanho dos sistemas solares e da falta de vida que há neles. Por isso, para contextualizar nosso vídeo, vamos supor a existência de outro planeta em nossas habitações. Um planeta que vamos chamar de Terra 2. Hipoteticamente, podemos imaginar que esse corpo celeste seja do mesmo tamanho e composição aproximada da Terra. E vamos supor também que ele tem os clones de todos os habitantes da Terra, apenas para aproximar da realidade que vivemos aqui. Considerando todos esses detalhes, o que poderíamos esperar de um impacto direto de dois planetas, ou mesmo de um impacto de raspão? Em resumo, poderíamos dizer que começamos com dois corpos celestes e terminamos com muita poeira quente. No estudo do universo, cientistas estão acostumados a impactos que somente danificam ou perfuram a crosta terrestre. Porém, grandes impactos entram em outra prateleira de acontecimentos. É como comparar planetas e gotas d'água. Ao invés de se esmagarem como pedaços de argila, a Terra e a Terra 2 iriam se desintegrar. O impacto direto de duas massas iguais e gigantescas tende a destruir as duas. Por outro lado, a colisão não direta, de raspão, iria chacoalhar os dois planetas, destruindo completamente toda a superfície dos dois. Inclusive, um impacto de raspão como esse é a teoria mais moderna, mais aceita para a origem da Lua. Se a chamada Terra 2 caísse do céu, ela provavelmente iria atingir a Terra original com uma velocidade que está na mesma escala que a velocidade da Terra no espaço. Essa velocidade gira entre 11 km por segundo ou mais. O intervalo entre o momento em que a Terra 2 aparecesse no céu com o mesmo tamanho da Lua até a colisão seria de poucas semanas. Já o momento em que a Terra 2 encostasse na atmosfera e atingisse a superfície da Terra seria de poucos segundos. Se nesse momento você estivesse próximo, veria a Terra 2 preenchendo completamente o horizonte. Você olharia para o alto e não veria mais o azul do céu, e sim o azul da Terra 2. Alguns momentos antes do impacto, a atmosfera de ambos os planetas brilhariam com uma luz forte no momento em que ambas fossem subitamente comprimidas. É bem provável que nesses segundos finais, eu, você e toda a população da Terra fôssemos completamente vaporizados à distância pelo calor e luz liberados pelo impacto. Não daria tempo de sermos esmagados com o peso do outro planeta. Pessoas que estivessem do outro lado do planeta, que não seriam atingidos de primeiro momento pelo impacto, seriam pegos de surpresa e teriam que lidar com o solo e tudo sobre ele. De repente, como se estivesse levando um pontapé gigante o suficiente para jogar tudo e todos para o espaço sideral. Imagine estar dormindo com sua família durante a noite e sem qualquer aviso um impacto te lança para fora de órbita da Terra. Você acordaria ou não no vácuo do espaço. Não é preciso citar que, de um modo geral, ser golpeado pelo chão com tanta força a ponto de ser jogado em direção ao espaço profundo poucos minutos depois de um impacto não deixaria sobreviventes. O impacto de raspão é menos catastrófico, mas você também não vai querer estar ali. Quando você está entre duas massas iguais, você sofrerá a gravidade dos dois corpos relativamente ao ponto em que você se encontra. Então, se você tiver sorte o suficiente para estar de pé na superfície da Terra 2 no exato momento em que ela passa pela Terra, você iria estar em quase gravidade zero. De qualquer maneira, tudo ao redor estaria com a gravidade alterada e tudo e todos iriam ser lançados para o céu. Imagine casas, carros, prédios, rochas e você no meio do ar caindo para cima. Sim, para cima. Com a gravidade alterada, a superfície seria devastada. Em grande escala, isso desmoronaria ambos os planetas. Não seria apenas uma região do planeta que estaria em queda livre, e sim países e continentes inteiros nos dois planetas. Então, do mesmo modo que você estivesse caindo para o alto, você iria de encontro com outros objetos que estariam caindo da Terra 2. Pode parecer incrível,
mas você iria querer uma distância bem grande deste acontecimento, ainda que a vista fosse incrível. Mesmo uma passagem próxima, com os planetas nunca entrando em contato, haverá uma quantidade colossal de danos. Haveria uma nuvem de detritos entre os planetas que iria literalmente orbitar em torno deles, assim como longas labaredas de lava e fogo nos oceanos, crostas e mantos que agora se separam abrindo fendas gigantescas. Seria um cenário apocalíptico. Um cenário como esse nunca foi visto em escala planetária. Afinal, objetos que se impactam mal possuem sua própria gravidade. Porém, não precisamos criar alarmes. Toda essa situação, ainda que horripilante, foi apenas um cenário hipotético criado especialmente para esse vídeo. Em 2015, não foram poucos os boatos que davam conta do final do nosso planeta. Todos eles, dos mais variados e mirabolantes tipos, comprovadamente estavam completamente errados. Portanto, é bem possível que a Terra, nosso tão querido planeta, não seja destruído de maneira externa tão cedo quanto muitos pensam. É mais certo dizer que talvez a maior ameaça esteja no ambiente interno da Terra. Os próprios seres humanos, que junto com sua tecnologia, vêm destruindo o planeta pouco a pouco.